Graça e paz, amada igreja, e todos os amigos que nos acompanham por meio das nossas redes sociais. É muito bom estar aqui para mais uma devocional online. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito ligado à vida do homem, que é a experiência, o sentimento do medo. O medo que todos nós experimentamos de alguma certa forma e medida, não é mesmo? Mas o que seria o medo, afinal? Bom, é certo que cada um talvez teria a sua própria resposta ou uma resposta, mas a que eu sugiro aqui, até em face daquilo que a gente vai conversar, é de que o medo ele é um apontador claro, um apontamento direto de que o homem não pode ter o controle da sua própria vida, de que o homem não pode cuidar de si mesmo. Porque o medo ele realmente acontece quando o homem se depara com algo com o qual ele não pode lidar, com o qual ele não tem controle. E então o medo surge, o medo toma conta dele, não é? Nós vamos conversar sobre isso. Eu quero começar com você aqui, olhando para os 2 primeiros capítulos de Gênesis, melhor, se lembrando deles, se você já o leu, se você já o estudou, que trata de um momento em que o mundo e o homem foram criados, não é verdade? E ali a Bíblia mostra que o mundo era perfeito, ou seja, ele não fazia parte dele as mazelas que nós temos, que nós conhecemos hoje. E o homem também ele era perfeito, o homem ainda não havia pecado, né? E ali naquele contexto, o que a gente vê e se depara? Não havia medo, o medo não existia. E por que o medo não existia? Porque havia proteção para o homem em todos os sentidos. Deus havia feito um mundo perfeito para o homem desfrutar, um mundo que possibilitava e permitia tudo ao homem com a devida e todo o cuidado, toda a proteção, e Deus também estava presente por completo, vamos dizer assim, não é? Então o homem não tinha cenário para experimentar o medo. Mas é curioso que avançando para o capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, não é a queda ali, o pecado original, quando isso acontece na história do homem e as consequências disso surgem, é que o medo de fato vem para a condição humana a partir de Adão, não é? Adão escondeu e Adão se escondeu de Deus porque ele teve medo. Ele teve medo porque ele sabia que ele teria de prestar contas a Deus pela sua desobediência, não é? Então, a partir dali, nós vemos que o medo ele se torna realmente algo ligado à condição humana, porque a partir dali o homem ele está totalmente separado de Deus e por conta própria. E o homem, por conta própria, ele não consegue cuidar de si mesmo, ou seja, ele sente o medo, ele sente o peso dessa sua incapacidade de cuidar de si mesmo. Mas desde Gênesis já nós vemos que Deus tem, além de outras coisas mais profundas do Evangelho, claro, mas Deus tem um caminho para aquele que o busca e que vai em direção a Ele, não é? Deus, por sua graça e misericórdia, abre caminho para o homem ainda se relacionar com Ele, não é? Por meio, sim, da dependência, porque afinal Deus fez o homem para ser dependente dele. E a instrução direta para o homem viver na dependência de Deus é: não temas, não tenha medo, não se atemorize, não se aflinja, não é? Nós vemos essa expressão em diversos textos e contextos e relatos de homens da Bíblia, quer do Antigo Testamento, como adiante também no Novo nós também vemos. Eu inclusive quero ler aqui uma frase, um trecho do livro Os Mandamentos de Jesus, de William Taylor, que diz assim: o mandamento mais repetido de Jesus foi: não temais. Ao que crê, o medo é proibido. O medo é incompatível com a fé. O Deus da Bíblia não quer que seus filhos tenham medo. Ele é o confortador e o encorajador. E eu acho muito belo aqui, muito forte essa menção de que o medo é incompatível com a fé, pois de fato é, não é mesmo? Pois o Deus da nossa fé é esse Deus que pode todas as coisas e
podendo todas as coisas, é o nosso confortador e o nosso encorajador, aquele que nos guarda. E se nós temos Ele conosco, se nós estamos junto dEle, por que haver o medo? Se nós temos a fé nesse Deus de estar com Ele, onde o medo pode se encaixar de fato nas nossas vidas? Não é verdade? Muito belo, muito forte isso. E, enfim, o caminho objetivo e prático de Deus para essa experiência da condição humana que é o medo é confiar em Deus. Não tema, confie em Deus, dependa dEle, tenha fé e o medo se diminuirá, o medo irá se minguar na sua vida, ele irá embora dos seus dias, da sua caminhada. Eu quero continuar aqui olhando para uma menção desse tipo exatamente na vida de Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, não é? Vou ler um versículo aqui para refletir contigo sobre, mas o que acontece? A partir do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia vai contar a história da vida de Abraão. E do 12 até o 15, quando chega o 15, muitas coisas aqui já aconteceram na vida de Abraão, não é? Abraão ele já deixou a sua terra natal, já peregrinou em terra estranha. Deus já fez uma promessa de que daria aquela terra da qual ele chegou para a sua descendência. Abraão já foi para o Egito, já voltou do Egito, já teve que se separar do seu parente Ló, já teve que resgatá-lo numa batalha que ele teve com os vizinhos seus lá, e já foi abençoado, ou seja, muita coisa já aconteceu na vida de Abraão. Mas o fato é que naquele momento Abraão ainda não tinha se deparado com um indício factível de que a promessa feita por Deus para ele, lá no capítulo 13, de fato estaria por acontecer. E o texto aqui no fim do capítulo 14, no início do 15, não nos diz explicitamente, mas tudo sugere que havia um receio, havia um medo no coração de Abraão. Porque no capítulo 15, Deus vai iniciar um diálogo aqui com Abraão, no qual ele vai dialogar com Abraão acerca da aliança que ele vai estabelecer com Abraão. E a primeira fala que Deus tem para Abraão ali naquele contexto é: não tenha medo. Essa é a primeira frase de Deus para Abraão ali naquele contexto. No versículo 1 ele diz assim: depois de todas essas coisas que eu mencionei, que eu contei aqui, o Senhor falou a Abrão numa visão. Abrão, porque até aqui o nome de Abraão ainda não tinha sido mudado, não é? Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Deus inicia a conversa com Abraão dizendo assim: Abraão, confia, não tenha medo, pois eu sou o seu escudo. Eu sou a sua proteção. Se você tiver em mim a sua proteção, você não tem o que temer, não é? E grande será a tua recompensa. É muito bonito isso, ver Deus chamando Abraão para essa experiência da confiança, à medida que ele vai revelar aqui e estabelecer a sua aliança com ele. Seguindo no Novo Testamento em Hebreus, capítulo 11, nós temos a Galeria da Fé, que conta a vida de homens que foram exemplares na experiência da sua fé para todos nós, não é? E o versículo 8, falando de Abraão, vai dizer assim para nós: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas, pela fé. Versículo 10 diz assim: e Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Aqui no Novo Testamento nós já vemos em Hebreus um testemunho de que Abraão correspondeu à instrução de Deus dada para ele lá em Gênesis 15, versículo 1. Deus disse para ele: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. E Abraão confiou nisso. Abraão não tinha
um indício factível de que ali naquele momento de que tudo isso aconteceria, mas ele confiou de que Deus faria essa cidade planejada, Deus haveria de construir, ou seja, esse grande propósito, essa grande nação, esse grande projeto que Deus tinha dito, Deus haveria de fazer. Abraão confiou e Deus realizou. E essa foi uma grande experiência de fé e não de medo. À medida que Abraão fez de Deus o seu escudo, a sua proteção, viveu na dependência do Senhor e pela fé e não deu lugar ao medo. Que bonito isso, não é? Então, essa é a conclusão para mim e para você hoje. Nós somos chamados a viver pela fé, a ter no Senhor o nosso escudo e não darmos lugar ao medo, e não estarmos em suscetibilidade ao medo, porque o medo é incompatível com a fé. A fé num Deus que tudo pode, que nos encoraja e que nos conforta e nos guarda. Então, que esse seja um desafio para mim e para a sua vida, a de ter no Senhor nosso escudo e caminhar em fé na presença dEle. Amém? Vamos orar. E Senhor, nós estamos na Tua presença e tudo o que te clamamos aqui hoje é por isso, para que possamos, ó Pai, abandonar essa sensação, esse sentimento do medo atrelado à nossa incapacidade de ser e fazer, que possamos nos lançar à plena dependência e também, ó Pai, a confiança e a fé de que o Senhor, ó Pai, nos conduzirá por meio do Teu Espírito, ó Pai, aos grandes projetos, alvos e desígnios, ó Pai, as grandes recompensas que o Senhor tem para as nossas vidas. Por favor, humildemente nós te pedimos para que o Senhor nos capacite a alcançar isso e, por favor, nos conduza, ó Pai, a cada dia a confiarmos no Senhor mais e mais e que o medo seja, ó Pai, eliminado do nosso dia a dia, da nossa caminhada, para que a gente alcance Teus bons propósitos. Nós assim oramos, nós assim te clamamos. No nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a continuidade da tua semana e os teus dias, te suprindo em todas as coisas pela fé, sendo o teu escudo e apartando de você todo o medo. Que Ele te abençoe.